Temos agora o último dos feitos com sustentação oral, que é o habeas corpus 802.866 do Paraná, da relatoria do ministro Messoda Azulay Neto. Está inscrito para sustentar o doutor Diogo Pontes Maciel, pelo paciente Renan André Abdala de Souza, por videoconferência. Esse feito, com ele estarão sendo julgados em conjunto o agravo regimental no habeas corpus 783.717 do Paraná, e os embargos de declaração no agravo regimental no recurso em habeas corpus 165.266 do Ceará, porque a temática é a mesma. Eu pergunto ao doutor Diogo Maciel se nos está vendo e ouvindo bem. Perfeitamente, doutor. Vossa Excelência tem alguma objeção quanto à supressão do relatório? De forma alguma. Então, Vossa Excelência já fica com a palavra para sustentar por até 15 minutos. Primeiramente, desejo aos excelentes ministros uma excelente tarde, cumprimento esse que estendo ao Ministério Público, demais advogados, serventuários da Justiça e demais presentes. Trata-se de um caso de um paciente que foi diagnosticado com ansiedade generalizada e que, em razão da ineficácia dos medicamentos convencionais, lhe foi prescrito o tratamento com o canabidiol, a cannabis medicinal. Cannabis medicinal, o canabidiol, ainda é muito caro para os padrões brasileiros e, por esse motivo, veio o paciente a solicitar o fornecimento do medicamento junto à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná. Contudo, a Secretaria não cumpriu com o seu dever constitucional de prover a saúde aos habitantes e negou aquilo que mais cultivo de cannabis, a planta cannabis medicinal. A defesa entende muito importante fazer alguns pontos, algumas ressalvas. Já em relação à planta cannabis medicinal, afirma Vossas Excelências, sem medo de errar, que ela, em hipótese alguma, deve ser considerada um entorpecente, na medida em que a própria Anvisa, por meio da RDC 156 e a RDC 327, no qual possibilita a comercialização e importação da cannabis medicinal do Brasil, reconhece essa substância como medicinal. Senhores, em relação à omissão, à regulamentação do autocultivo de cannabis, trago à presença de Vossas Excelências o parecer da douta subprocuradora-geral de República, Luísa Cristina. Abro aspas. A omissão do Estado e a mora administrativa se arrastam pelo menos desde 1976, quando a antiga Lei 6.378, de 76, já previa em seu artigo 2º, parágrafo 2º, a possibilidade das autoridades competentes autorizarem o cultivo de cannabis e outras plantas para fins terapêuticos ou científicos. Mais do que uma possibilidade do poder público, deve ser concebida como verdadeiro dever estatal de efetivação do direito à saúde, na medida em que inúmeros pacientes necessitam do tratamento médico em questão. Esse dever de regulamentação, inclusive, é previsto em diversas convenções internacionais no qual o Brasil é signatário. E hoje, o Brasil é o único país da América do Sul que não possui o autocultivo de cannabis devidamente regulamentado. E, como exemplo, trago a Vossas Excelências o Paraguai, que já possui o autocultivo de cannabis regulamentado, a Argentina, o Uruguai, o Panamá, o Peru, Colômbia e diversos outros países da América do Sul. Lembro que no último julgamento da 5ª turma, levantou-se a possibilidade do fornecimento do canabidiol pelo SUS. No caso concreto que trouxe a apreciação de Vossas Excelências, o paciente solicitou o medicamento à Secretaria Estadual de Saúde. Contudo, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná não cumpriu com o seu dever constitucional de prover a saúde aos habitantes. E sem mais meios de acesso ao tratamento ao canabidiol, só restou ao paciente estudar e fabricar o seu medicamento por conta própria.
já me aproximando ao final, Vossas Excelências, é mais que certo que todas as provas denotam que a conduta do paciente é voltada exclusivamente à proteção jurídica do bem tutelado pela Lei 11.343, pois inexiste o dolo de violar o bem jurídico tutelado. O que se tem, na verdade, é a recomendação médica para o tratamento que o paciente realize. O que se tem, na verdade, é a recomendação médica para que o paciente realize o tratamento com a cannabis medicinal. E dessa forma, Vossas Excelências, é mais que certo que o autocultivo de cannabis, nesse caso concreto, deve ser visto como um instrumento de efetivação do direito à saúde e não um objeto de criminalização de pacientes brasileiros, Vossas Excelências. O meu muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências, sem mais. Muito obrigado, doutor Diogo. O Ministério Público também não vai se pronunciar oralmente, tem parecer nos autos. Então, eu vou passar a palavra para o relator. Ministro Messode, eu recebi algumas sugestões aqui no sistema, Vossa Excelência pode tê-las visto. Como já há um pedido de vista antecipada do ministro Jesuíno Rissato, aliás, o pedido de vista, né? Certo. Isso, segue é o seguinte. Eu só sinalizei. Sinalizou a vista e aí a sugestão de alguns colegas que, se Vossa Excelência assim concordar, fazer só a leitura da ementa do seu voto. Mas, se Vossa Excelência desejar... Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou fazer um resumo do voto ao invés de ler Perfeito. a ementa. E queria inicialmente cumprimentar o doutor Diogo Maciel pela sustentação oral brilhante, primorosa que fez aqui. Queria saudar os colegas ministros aqui presentes, a doutora subprocuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodge, todos os presentes, servidores. E, inicialmente, presidente, gostaria de dizer, até com base no que Vossa Excelência mencionou, com relação a essas manifestações que foram feitas, que não há por parte deste relator aqui nenhuma tentativa, estou até lendo, de alteração sem que circunstâncias relevante autorize alterar a jurisprudência pacificada da Corte, supostamente pacificada da Corte. Não há por parte deste relator essa tentativa. O que há, na verdade, é que quando o voto foi levado para a quinta turma, houve, por parte do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a proposta de se afetar o processo para a terceira sessão, proposta essa que foi unanimemente acolhida pela quinta turma. O processo, então, foi afetado à terceira sessão. Isso é o que aconteceu, por isso o processo está aqui. Também, por outro lado, é importante destacar que, no meu voto, eu trago elementos novos, sim, fatos novos também, inclusive alguns que foram mencionados pelo doutor advogado da Anvisa, que estão mencionados aqui e que, por parte do advogado, foram mencionados, mas já superados. Então, por isso, presidente, me parece que é razoável eu fazer essa breve leitura do voto, que não está grande, não, e mesmo assim eu vou fazer um resumo dele. O tema afetado a esta terceira sessão possui elevada relevância e criticidade, uma vez que trata de questões sensíveis, não só do ponto de vista material, isto é, da possibilidade ou não do manejo do cannabis sativa, com finalidade medicinal, mas também do ponto de vista formal, sistêmico e constitucional. Isso porque denota como as instituições, diante das regras da divisão de atribuições constitucionalmente prescritas, decidem se comportar no julgamento das decisões controversas no meio social. Registro que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento, eu menciono aqui, de relatoria do ministro Rogério Schietti, a quem eu rendo
as maiores homenagens, da relatoria do ministro Reinaldo Soares, da mesma forma, rendo as minhas homenagens, reconhecem a possibilidade de concessão de habeas corpus preventivo com a finalidade de impedir a persecução penal do cultivo de cannabis sativa com objetivos medicinais. Da mesma forma, reconheço a importância da garantia do direito fundamental à saúde e da proteção da dignidade da vida. Nada obstante, embora a jurisprudência ainda não consolidada venha caminhando no sentido da concessão da ordem de habeas corpus para permitir a utilização doméstica da droga para fins medicinais, manifesto nesta oportunidade divergência de entendimento acerca da matéria. Preliminarmente, não posso deixar de observar que o habeas corpus foi impetrado em substituição ao recurso próprio, porquanto derivado de acórdão proferido e remessa necessária pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que importa no reconhecimento da supressão de instância, nos termos da jurisprudência dessa Corte. E isso porque a terceira sessão do STJ, seguindo o entendimento firmado pela primeira turma do STJ, afirmou a orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão de ordem de ofício. De todo modo, considerando os recentes precedentes da quinta e da sexta turma sobre a matéria e a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, analiso a sua juridicidade. Sobre a questão, o impetrante pede em síntese a concessão de salvo-conduto para que seja autorizado o cultivo doméstico de 23 mudas de cannabis sativa com a finalidade de fabricar medicamento para a crise de ansiedade e pânico. Como se sabe, a definição do termo drogas, contido no artigo 33, caput da Lei 11.343, é estabelecido pela Portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e a cannabis sativa compõe a lista de plantas que, a partir do critério técnico, podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. A Lei 11.343, em seus artigos 2º e 31, disciplina o cultivo, transporte e extração de substrato da planta das quais possam ser extraídas ou produzidas drogas e prevê expressamente a possibilidade da União a autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinado, mediante fiscalização e respeitadas as ressalvas legais, eu aqui transcrevo os artigos. Eu até vou sublinhar o parágrafo único do artigo 2º. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo exclusivamente para fins medicinais e científicos em local e prazos pré-determinados, mediante fiscalização respeitada as ressalvas supramencionadas. Da simples leitura do dispositivo legal, decorre a conclusão de que não há direito subjetivo à autorização de cultivo da droga para fins medicinais. Pelo contrário, a norma reservou a atribuição à União, que, a partir de regulação própria e análise de critérios técnicos, pode permitir o manejo dos vegetais com objetivos medicinais ou científicos. Nesse contexto, a Anvisa, em sua atuação típica desde 2015, autoriza a importação de produtos cujo princípio ativo é o canabidiol, elemento excluído da lista de substâncias proibidas da Portaria 344 e incluído no rol de substâncias controladas. E, a partir de 2019, passou a permitir a venda de produtos à base de substâncias derivadas de cannabis em farmácia. Isso está autorizado pela Anvisa. A norma que regulamenta a fabricação e importação de produtos derivados da cannabis, a RDC 327 da Anvisa, permite a importação de produtos que contenham como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa, devendo possuir predominantemente canabidiol, CBD, e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabidiol, é o THC. O ato normativo estabelece ainda que os produtos derivados da cannabis podem ser prescritos somente quando esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. Todavia, a RDC 327, já mencionada, ao definir produto de cannabis, não inclui a permissão do uso da planta ou parte da planta, mesmo após processo de estabilização e secagem, ou na forma rasurada, triturada ou pulverizada, ainda que disponibilizada em qualquer forma farmacêutica. Além disso, a RDC 660 de 2022, recentíssima, da Anvisa, norma que define os critérios e os procedimentos para a importação do produto derivado da cannabis,
por pessoa física para uso próprio, mediante prescrição médica para tratamento de saúde, estabelece que a importação por pessoa física para uso próprio pode se dar apenas mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, bem como o produto a ser importado deve ser produzido e distribuído por estabelecimentos devidamente regularizados pelas autoridades competentes em seus países de origem para as atividades de produção, distribuição ou comercialização. Mais recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu nota técnica do dia 20 de junho de 2023, 20 de junho de 2023, em que proibiu expressamente a importação da cannabis in natura. Então, eu indago, senhor presidente, da onde é que se compraria essas sementes para plantio? De traficantes? É dali que se compraria? Ou o Poder Judiciário forneceria as sementes? Essa é a pergunta, né? Ele vai plantar da onde? Quem é que vai fornecer? Essa é a primeira pergunta. Considerando que, até o momento, inexistem evidências científicas robustas, está aqui, essa é a nota da Anvisa, que comprovem a segurança, somado ao alto potencial de desvio para fins ilícitos, não é permitida a importação de produtos compostos pela planta cannabis in natura. Isso é de junho de 2023, ou parte de plantas, incluindo as flores, em consonância ao que preconizam os tratados internacionais sobre controle de drogas, dos quais o Brasil é signatário, e a Lei 11.343, com respaldo nas competências definidas pela lei. Em acordo com esse fundamento técnico, a RDC 327, de dezembro de 2019, ao definir produto da cannabis, não inclui a permissão de uso da planta ou parte da planta, mesmo após processo de estabilização e secagem ou na forma rasurada, triturada ou pulverizada, ainda que disponibilizada em qualquer forma farmacêutica. A combustão e inalação de uma planta não são formas vias de administração de produto destinado ao tratamento da saúde. Isso é nota da Anvisa, a agência responsável pela saúde do país. A partir de 20 de setembro de 2023, não serão concedidas novas autorizações comprovante de cadastro para a importação da planta cannabis in natura. Se está proibida a importação, eu quero saber de onde é que vão ser fornecidas as sementes. Do conjunto normativo e da análise da nota técnica da agência reguladora, extrai-se pontos relevantes para o deslinde da controvérsia dos autos. A constatação técnica de que inexistem evidências científicas que comprovem a segurança do uso da cannabis in natura indica elemento central na discussão acerca da concessão do salvo-conduto para cultivo da planta. A ausência de evidências associadas ao fato de que a combustão e inalação de uma planta não são formas farmacêuticas de administração de produto destinado ao tratamento da saúde, permitem concluir que é, no mínimo, inadequado o Poder Judiciário, em sede de habeas corpus, possibilitar o manejo da planta em ambiente doméstico. Em recente matéria jornalística sobre o veto da Anvisa, o farmacêutico Fábio Costa Júnior, coordenador da Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis Abican e consultor em projetos de cannabis e cânhamo, explicou que, abro aspas, a via inalatória promove uma absorção mais rápida da fitocannabinoides, tornando-os mais biodisponíveis, gerando um benefício praticamente imediato, mas com a ressalva de que, se usado de forma errada, podem ter atividades psicotrópicas devido à forma de absorção. Tecnicamente, quando se inala a flor, não se tem o controle exato da concentração usada, como em produtos manufaturados. Quer dizer, ele vai produzir em casa e vai tomar o quê? As colheradas? Ele toma 2 colheres? Como é que ele toma isso em casa? O médico receita as colheradas. Bom, a extração doméstica do óleo, pelo simples fato de ser produzido em ambiente inadequado, revela a verdadeira impossibilidade de observância do devido cuidado com a segurança da composição e da dosagem da substância. É indispensável que se tenha em conta que atingir a dose correta de um medicamento, seja ele qual for, à base de cannabis ou não, é um processo complexo que envolve conhecimentos especializados em botânica, química, farmacologia e medicina.
A obtenção da dose terapêutica do canabidiol, adequada à prescrição médica, requer ajustes que se alteram ao longo do tempo e parecem inviáveis de serem atingidos em uma eventual produção doméstica. Isso porque todo tipo de tratamento médico depende, invariavelmente, de condições clínicas individuais. A produção do óleo da cannabis para uso medicinal envolveria o cultivo de plantas, extração dos compostos ativos com equipamentos próprios e a dosagem desses compostos para atender às necessidades específicas de cada indivíduo. Certamente, esse processo demanda conhecimento técnico específico em nível de acuracidade e inviável de se atingir na produção doméstica. Em tese, seria até possível produzir o óleo com as ferramentas certas, mas isso requer conhecimento detalhado e cuidadoso para garantir a eficácia e a segurança do produto. Do contrário, o resultado pode ser altamente prejudicial à saúde. Autorizar essa via a produção doméstica do óleo derivado do cannabis, com o fundamento da tutela de um suposto risco à liberdade de locomoção, seria diminuir o trabalho dos agentes de saúde e segurança sanitárias que se debruçam por anos na análise de medicamentos que atendem à finalidade e que se propõem e não geram riscos exacerbados à saúde das pessoas. Ainda mais em um contexto em que a agência reguladora emitiu juízo de proibição da importação da planta para a finalidade pretendida. Ser possível a produção doméstica do óleo não significa, por si, que seja adequado à finalidade ou seguro a quem o utilize. A produção farmacêutica, por outro lado, está submetida à regulação rigorosa, conta com um aparato tecnológico adequado e possui um robusto sistema de qualidade e segurança, além do controle estatal do processo de produção. Ademais, a concessão do salvo-conduto a pretexto de inibir uma consequência criminal, para além da probabilidade dos desvios ilícitos, ignoraria outros riscos inerentes à atividade que se pretende desenvolver, porquanto revela a situação em que não existiria o mínimo controle sobre eventuais riscos, sobre os eventuais efeitos colaterais adversos à saúde, como constam das bulas dos medicamentos controlados. O prejuízo à saúde já pode ser observado em países que permitiam o uso doméstico da cannabis. A matéria da Folha de São Paulo dá conta de que, em 15 anos, as internações por surtos psicóticos ou esquizofrenia associadas ao consumo da maconha aumentaram quase 30 vezes em hospitais públicos de Portugal. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica International Journal of Medicine da Psiquiatria. Matéria publicada na Folha de São Paulo, de 19 de dezembro de 2019. Internação por surto psicótico ligado à maconha cresce 30 vezes em Portugal. Não se pode perder de vista ainda que existem opções lícitas para a aquisição do medicamento. E esse é o ponto que me parece mais importante a ser debatido. O que reforça o distanciamento que deve o direito penal guardar da questão em respeito ao princípio da subsidiariedade. Os medicamentos estão disponíveis, inclusive em farmácias do Brasil, sem, portanto, sequer a necessidade da importação. A droga pode ser facilmente encontrada, por exemplo, na Drogaria São Paulo e na Drogazil, que disponibilizam o medicamento em diversas dosagens. 20 miligramas por ml, 50 miligramas por ml, 200, 23,75, 79,14 miligramas, 160,32 miligramas, 200 miligramas, dentre outras. É possível se conseguir isso plantando maconha dentro de casa? Essas miligramas tão precisas, 79,14 miligramas. E o medicamento está disponível nas farmácias. Vejo neste ponto que a maior parte dos pedidos de salvo-conduto que chegam aos tribunais se fundamentam no alto custo do medicamento. E aqui faço uma reflexão. Não me parece lógico que, ante o alto custo de uma droga para tratamento de uma condição de saúde, a resposta seja pedir ao judiciário que conceda uma ordem para a prática de um ato ilícito. Muito mais razoável seria o ingresso em juízo para que o Estado custeasse a medicação, que se sabe segura e na dose correta. Seria, inclusive, um mecanismo de pressão muito mais efetivo para que o acesso à medicação fosse democratizado. Os pedidos de autorização perante o Poder Judiciário trazem também como justificativa a ausência de legislação específica sobre a matéria. A inexistência de regulamentação não se mostra por si só razão suficiente para atuar em omissão do Poder Legislativo ou regulamentar de órgão do Poder Executivo. Como dito, eventual autorização não levaria em conta os aspectos técnicos e sanitários indispensáveis ao que se pretende. Pelo contrário, a pretexto da tutela da saúde individual, permitir-se-ia atividade potencialmente lesiva à saúde pública e que certamente não estaria sujeita ao controle adequado.
Igualmente, a demora na regulamentação da matéria também não é suficiente para que, em sede de remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção, o juízo substitua a autoridade administrativa competente. O fato de se entender que há ou não mora na regulamentação do tema já seria juízo inadequado a essa via processual. Há outro desdobramento sensível. Invariavelmente, o Judiciário, ao permitir a plantação doméstica da droga, acaba por criar uma obrigação para o Executivo, que também não é atendido pela via do habeas corpus, o dever de fiscalizar. E fora a eventual discussão sobre o cabimento ou até a constitucionalidade dessa designação. Por certo, atualmente, não existe estrutura para o desempenho da função. A obrigação de fiscalizar sem estrutura é agravada pelo fato de que os salvos-condutos são concedidos pelo Judiciário sem prazo determinado. O tribunal, ao analisar o pedido, deveria, pelo menos, verificar a necessidade de estabelecer o prazo para a utilização do medicamento, mas comumente não o faz, mesmo porque o uso de qualquer medicamento deve ser aferido pelo médico periodicamente, quanto à sua eficácia. E os salvo-condutos que eu examinei, os precedentes, são no sentido de ad eternum. O sujeito pode plantar maconha o resto da vida. São, portanto, dois caminhos. Um que permite a produção doméstica da substância sem nenhum controle por parte do Estado e o outro que pressiona o Estado ao fornecimento do medicamento de forma regulada e controlada. Em sua nota técnica, a Anvisa justificou também sua decisão no alto potencial de desvio para fins ilícitos. Para além da obviedade do risco, já se pode observar desvirtuamento das autorizações. Eu não sou nem a favor nem contra a maconha, eu sou a favor de cumprir o que o Estado determina. Se o Estado resolver liberar a maconha, ótimo, a partir de agora você pode plantar. Mas, no momento, o Poder Legislativo e o Poder Executivo não liberaram. Então, não me parece que o habeas corpus possa suprir essa necessidade. Não me parece. Sobretudo que há outras alternativas muito mais eficazes e lícitas. O remédio está aí. É só pedir ao Judiciário que determine a compra do remédio. Custei. Isso aí os juizados especiais fazem. Vai para o juizado especial, o juiz determina a compra do remédio. Isso é feito à vontade. É difícil a gente dizer que nunca praticou o ativismo judicial. Quem aqui não deferiu uma liminar para internar um doente, uma mãe que chega com o filho morrendo? Quem não deferiu isso? Nós somos feitos de carne e osso. A mãe chorando, querendo internar o filho que vai morrer, a gente defere, embora não seja indicado, porque está furando a fila de outro. Mas a gente acaba praticando, não é esse ativismo judicial. Mas, neste caso aqui, o juiz defere uma liminar e determina que o Estado pague o medicamento com a dose certa, dentro da legalidade. Plantar maconha em casa sem que o Estado autorize isso está na lista, das substâncias proibidas pelo Estado ainda. Ah, mas a Colômbia permite, a Argentina permite. Isso é outro problema. O Brasil não permite. Não permite o Brasil. Enquanto o Brasil não permitir, é o nosso Estado, a gente tem que respeitar as leis. A título de exemplo, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou a Operação CIDES contra um esquema de emissão de laudos médicos falsos para cultivo da maconha em casa. Segundo as investigações, a organização produzia pareceres indicando que supostos pacientes precisariam fazer uso do óleo da planta, mas o objetivo era praticar conduta tipificada como tráfico de drogas. Entre os serviços prestados estava a emissão do laudo, impetração do habeas corpus e até a montagem de estrutura para plantar as mudas. Polícia prende, está aqui, ó, matéria do G1, prende 4 em operações contra falsos laudos para cultivo de maconha em casa. O Poder Judiciário, especialmente em sede de habeas corpus, não possui, portanto, competência para substituir a análise de autoridade técnica e permitir, em caso específico, o plantio, cultivo e extração de cannabis sativa, ainda que para finalidade puramente medicinal. Isso porque eventual autorização passa necessariamente pela implementação de critérios, controles e procedimentos técnicos. Assim, longe de subestimar a complexidade da questão, entendo que o habeas corpus preventivo não é a via adequada para conceder salvo-conduto para exercício de atividade potencialmente ilegal, uma vez que não se configura restrição ou ameaça indevida à liberdade individual, à prática de ato, em tese, vedado pelo ordenamento jurídico penal. Não entrevejo justificativa para o ativismo, que, em última instância, interfere na esfera da atribuição de outros poderes. Há, na sistemática jurídica, autoridade cuja competência é exatamente a regulação,
e definição das substâncias proibidas e sujeitas a controle. Não cabe, com todas as vênias, ao Poder Judiciário agir para além do que estabelecem as leis e normas regulamentadoras, em respeito ao processo democrático de produção de seus conteúdos e efeitos. Não nego a viabilidade do controle jurisdicional sobre a temática. Obviamente, é inafastável a jurisdição. A questão é que esse controle não está incerto na esfera de competência do juízo criminal, mormente na via estreita do habeas corpus. Registro que o tema é objeto de análise da ação direta de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Rosa Weber, ainda pendente de julgamento. Também se tem notícia de algumas iniciativas legislativas com o objetivo de regulamentar a matéria, a exemplo aqui que eu menciono, e no âmbito do STJ tramita na primeira sessão o incidente de assunção de competência, em que a questão de direito controvertida versa sobre a definição de possibilidade de autorização sanitária para importação e cultivo da variedade de cannabis, que, embora produza um tetracanabidiol, em baixa concentração, gera altos índices de canabidiol e de outros canabidioides e podem ser utilizados para a produção de medicamentos e demais produtos. Faço ainda 2 registros importantes sobre o caso. Já estou terminando. Primeiro, não há comprovação nos autos de requerimento administrativo destinado à autorização pretendida aos órgãos competentes. Eu estou julgando 3 casos conjuntamente. Não houve autorização judicial para o plantio. Essa providência parece indispensável. Ele veio direto para cá e pediu para plantar em casa a maconha. E preliminar ao ajuizamento da ação judicial, com o objetivo de suplantar a via própria. Reafirmo, o Judiciário não pode, a prioristicamente, sobrepor-se ao juízo dos poderes que possuem a atribuição para analisar a matéria. E, segundo, não há nos autos comprovação via laudo pericial ou qualquer outro meio de prova de que a produção do óleo de cannabis atenderia à dosagem e composição prescrita pelo médico. E de tudo que se tem notícia, tal providência parece inviável na produção doméstica da droga. Por fim, registro que, do ponto de vista estritamente jurídico, não se trata de negar direito de liberdade de locomoção. É certo que, com a devida autorização do órgão competente, não se verifica risco de que o cultivo pretendido seja considerado crime, isto é, não há que se falar em constrangimento ou coação ilegal à liberdade de locomoção, visto que a conduta, para ser típica, exige a inexistência de autorização ou desacordo com a determinação legal. Respeitado, assim, o rito normativo com a devida autorização prévia, não haverá crime e, portanto, não haverá risco à liberdade dos pacientes. Portanto, senhor presidente, pedindo escusas pelo voto, que não chega a ter sido alongado, não foi alongado. Há outros aí que foram um pouco mais, o ministro Saldanha. O ministro Saldanha está aqui em dócil ao ouvir o voto. Mas eu precisava ler o voto, porque eu não posso chegar ao STJ, eu sei que eu sou novato, né? Mas eu não posso chegar ao STJ e não expor a minha posição sobre a matéria. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, já está tudo decidido, acabou, não é bem assim, a jurisprudência evolui, não é? E quero dizer que, quando ouvi que não há nada de novo, eu, pelo menos, não vi nenhum exame da matéria feito nesse nível, com essas informações, não nesse nível, o nível até que não é tão bom, mas as informações que estão aqui eu não vi em outros votos. Então, quando me foi dito, por mensagem, que não há nada de novo, eu confesso que até me assustei, porque pensei que não tivesse lido o voto, e fiz questão, então, de ler o voto na íntegra. Acabei lendo na íntegra, embora tivesse pulado alguns parágrafos aqui. Então, senhor presidente, há pedido de vista, mas eu, pelo menos, pude colocar minha posição sobre o tema. Peço mais uma vez as minhas escusas, e esse é o voto no sentido de denegar a concessão da ordem. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Pois não. Apesar do pedido de vista do ilustre desembargador Jesuíno Rissato, eu, sem prejuízo de que possa alterar meu voto, depois do voto de Sua Excelência, se eu aqui ainda estiver, eu vou acompanhar o ilustre relator, assim como já fiz lá na turma, e o voto foi tornado sem efeito porque foi afetado a sessão. De modo que, então, vou juntar as minhas razões acompanhando o ilustre relator, antecipadamente. Perfeito. Bom, então eu proclamo. Pois não. O que me preocupa numa questão como essa é o fato de que o posicionamento adotado pelas duas turmas, tanto pela quinta quanto pela sexta turma, é recente. Não é um posicionamento antigo, de anos, em que o tribunal entrou no automático e está julgando aquelas questões de uma forma repetitiva.
E eu me preocupo só, ou seja, eu acho que nós debatemos e colocamos aqui tanta forma, de tanta insistência, a necessidade de uma certa estabilidade, é que uma jurisprudência de 6 meses já seja questionada pelo próprio tribunal. Eu acho que eu entendo a posição do ministro Azulay, ou seja, agora, se cada um que chegar na corte começar a questionar todos os entendimentos anteriores, eu acho que nós vamos passar uma mensagem para o jurisdicionado, para o Ministério Público, para a magistratura, para a advocacia, de que não existe realmente nenhuma estabilidade. Nós vamos continuar mexendo na matéria a cada dia que passa. Porque sempre vai ter uma ideia nova, um pensamento novo, uma circunstância nova. Então, é só isso. A minha preocupação é só essa. Ou seja, é uma jurisprudência recente do tribunal que está sendo aqui colocada em xeque e passando a mensagem. A partir de amanhã, a gente faz tanto um discurso da necessidade de se garantir a estabilidade, a manutenção da harmonia das decisões, e eu acho que nós mesmos estamos dando motivo para, olha, não existe matéria pacificada. Vamos questionar a todo momento, a toda hora. E o número de processos que está chegando no tribunal tende a cada vez mais aumentar. Senhor presidente, eu também peço a palavra, se me permite. Passo a palavra ao ministro Rogério Schieri. Eu também gostaria de externar essa preocupação que o ministro Sebastião traz e louvando, enfim, a honestidade intelectual do eminente relator e, enfim, a liberdade que todos temos de trazer aqui o nosso pensamento. Mas o que realmente me preocupa são 2 aspectos. O primeiro deles é esse que o ministro Sebastião bem lembrou, né, com tão pouco tempo de um debate que foi trazido aqui por ambas as turmas, com votos bem refletidos, com sustentação oral, definimos uma tese. Após isso, já houve vários habeas corpus que seguiram a jurisprudência da sessão. Uma corte de precedentes que apregoa aos tribunais o dever de observância dos nossos julgados, especialmente quando se trata de uma questão decidida pela sessão, que reúne o pensamento das 2 turmas. Em tão pouco tempo se propõe uma modificação radical, um retorno a uma situação anterior que permitia o encarceramento e a responsabilização criminal de pessoas que padecem de enfermidades de toda natureza, de diversa natureza, e que, diante do desespero e da necessidade premente de se verem aliviadas em suas dores, correm o risco de ser presas quando não autorizadas pelos órgãos próprios. E a outra preocupação é quanto ao momento, né, que se propõe essa revisão. Nós estamos discutindo hoje na Suprema Corte algo que vai muito além do que singelamente se decidiu aqui no STJ, que é a autorização para o cultivo para fins medicinais. O Supremo caminha, e a julgar pelo último voto, proferido por um eminente magistrado, eminente ministro, que evoluiu no seu pensamento, que já chegou a ser alguém contrário a todo tipo de uso da cannabis sativa ou da maconha, como queiram, hoje profere um voto mais ainda avançado em relação aos seus eminentes pares que já haviam votado. E o STJ, no mesmo momento, vai numa direção oposta, propondo um retrocesso, a meu ver, com todo respeito ao eminente voto do ministro Messódio Azulay, e em contramão também ao que o mundo todo está decidindo. Vejam, a Organização Mundial da Saúde retirou, em 2020, da lista por meio da sua Comissão de Drogas Narcóticas das Nações Unidas, retirou a maconha e a resina derivada da cannabis da lista de substâncias consideradas mais perigosas, reconhecendo os efeitos medicinais da planta. A mudança atendeu a uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, feita em 2019. Uma decisão que foi tomada por 27 votos a 25, com uma abstenção. Então, esta substância deixou de integrar a lista 4 da Convenção sobre Drogas, de 1961, que tratava de substâncias susceptíveis a abuso e à produção de efeitos danosos, como a heroína,
sem capacidade de produzir efeitos terapêuticos, para passar a integrar a lista 1, que inclui outros entorpecentes, como a morfina, que a OMS também recomenda controle, mas admite que a substância tem menor potencial danoso. Os Estados Unidos, que inauguraram a assim chamada guerra às drogas, né, enfim, no governo Nixon, no início dos anos 70, hoje caminha a passos largos para ou a descriminalização ou a autorização para uso recreativo e uso medicinal. Vejam, hoje já são 23 estados legalizando o uso recreativo e medicinal, alguns só recreativo, outros medicinal. O último deles, o estado de Minnesota, uma lei aprovada agora em maio de 2023, permitindo a posse de até 2 onças, que seriam 56 gramas, em áreas públicas, podendo possuir até 8 gramas de concentração de cannabis comestíveis com até 800 miligramas de THC e 2 libras, ou seja, 900 gramas, de maconha em casa, quase 1 quilo, com autorização para cultivar até 8 plantas de maconha, 4 delas maduras, a qualquer tempo. E, portanto, me parece, senhor presidente, isso aqui não é um voto ainda, é apenas uma tomada de posição, e com todo respeito aos eminentes colegas que pensam o contrário, é um momento que, além de ir contrário ao pensamento mundial, e diria até da nossa Suprema Corte, porque me parece inexorável o caminho que se está tomando ali, nós estamos contrariando a jurisprudência que foi assentada há poucos meses, né? Então, isso traz um efeito, digamos, perigoso, né, para a jurisdição nacional, na medida em que nós estamos sinalizando com a possível mudança desse entendimento. Então, é só por isso que eu gostaria de ter a palavra para adiantar esse meu posicionamento. Evidentemente que, ao julgarmos, a partir da vista que, não sei se será mantida pelo ministro Jesuíno Rissato, poderei trazer argumentos mais sólidos e específicos em relação aos muito ponderáveis argumentos trazidos pelo eminente ministro Messódio Azulay, mas que, ao meu sentir, continuam a focar em algo que não é objeto deste habeas corpus ou dos demais, que é o risco, a perda da liberdade de quem, para cuidar da sua saúde, de mais ninguém, da sua própria saúde, e diante das dificuldades econômicas e burocráticas para o tratamento dessas enfermidades, quer tão somente usar um produto medicinal, um produto terapêutico comprovadamente eficaz no tratamento de vários tipos de enfermidades. Então, é essa a minha consideração, e peço perdão ao eminente ministro Messódio por ser enfático na defesa de um posicionamento que, a meu sentir, já estava tranquilamente consolidado nesta Corte. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja se pronunciar? Ministro Jesuíno. Eu vou manter o pedido de vista, mas se algum outro ministro quiser adiantar o voto ou fazer algum comentário a respeito da matéria, não tem nenhuma objeção, só ajuda. Como eu tinha encaminhado ao ministro relator a sugestão que surgiu no sistema de que ele lesse apenas a ementa, e no final ele disse assim: me mandaram aqui uma mensagem, não tem nada de novo, pode ter aparentado para alguém que foi a presidência que mandou a mensagem. Não foi, eu não interferi absolutamente em nada. Presidente, olha só, então, é só mais uma última observação. Eu não quero ser insistente nem chato, né? É porque, quando a gente é mencionado, a gente acaba sendo instado a falar, né? É que o ministro Rogério, ele disse assim, olha, me parece que o voto não focou exatamente na demanda. Então, eu precisava só responder ou falar sobre esse ponto que o ministro tocou. Quer dizer, mas me parece que eu não fugi em nenhum momento exatamente do foco principal. E, sob esse aspecto, eu acho que vale colocar o seguinte: a parte está precisando do medicamento, e por isso que eu digo assim, o habeas corpus não é a via necessária. Então, ele está pedindo aqui uma autorização, um salvo-conduto para plantar e obter o medicamento.
Ora, plantar significa semear, botar na terra, regar e esperar alguns meses, porque a planta não dá fruto assim, não é? Para obter o medicamento. E ele pede um salvo-conduto em razão de quê? Da urgência, da necessidade. Ele precisa do medicamento imediatamente. E eu digo que o habeas corpus não é, e eu estou focado exatamente nisso, o remédio adequado, porque ele pode pedir o medicamento que está na farmácia, hoje disponível, a um juizado especial, e se ele tem um advogado que é capaz de chegar ao STJ, ele pode ir direto, sem advogado, no juizado especial, sem advogado, e obter um provimento judicial que determine a entrega do medicamento na casa dele, prontinho, feito por uma farmácia. E isso é o que se discute nesse habeas corpus, é exatamente o que eu estou dizendo. Então, eu quero dizer que eu nunca perdi o foco. Ao contrário, eu estou dizendo que, talvez, e até mencionei que isso corre lá na turma de Direito Administrativo, sob a relatoria da ministra Regina Helena, mas habeas corpus é que não é o remédio. Porque se é tão urgente assim, ele pede autorização para plantar. Para quê? Para daqui a 6 meses ele poder tratar a dor que ele tem, a ansiedade e outras coisas? Que não existe nem comprovação. Para a epilepsia, convulsão, é reconhecidamente eficaz. Para ansiedade, dor na coluna e outras coisas, não tem nenhuma comprovação científica. Tem o medicamento lá. É como a cloroquina, né? O medicamento até poderia, o médico dava lá, mas será que funciona? Não há comprovação científica para essas enfermidades que estão sendo apontadas no medicamento. Agora, insisto nisso, se há urgência por parte do doente, ele está pedindo o quê? Para plantar um negócio, uma semente que a gente não sabe de onde vem, porque o país, embora os Estados Unidos e tantos outros países permitem, o país não permite a entrada dessas sementes aqui. Eu quero saber, primeiro, de onde vem. Segundo, quanto tempo vai levar para ele plantar isso, crescer, regar? Meses, provavelmente, e aí ele pede um salvo-conduto. Eterno. Eterno. Porque ninguém vai lá fiscalizar. Acho que enquanto durar, persistir, ministro Messori, o risco à perda da liberdade pode ser eterno. A liberdade está em permanente risco de ser suprimida por uma decisão de um policial que resolve invadir a residência e prender a pessoa que está plantando drogas. Essa é a questão. Não, mas, quer dizer, esses aspectos que Vossa Excelência menciona são aspectos burocráticos que não podem interferir no risco de perda da liberdade. Não, mas aí é que está. A doença não é eterna. Ela precisa ser controlada. Não sei. Então ele tem que ter pelo menos... Mas existe o controle. Os processos que chegam a nós, os habeas corpus, vêm acompanhados, são instruídos, e quando não está instruído, pelo menos eu já indeferi um habeas corpus que não estava devidamente instruído. Perfeito. Se vem instruído com a prescrição médica e uma indicação da quantidade de plantas que deve ser cultivada para fins medicinais... Olha, eu não vi nenhuma decisão dizendo, olha, que está plantar até... plantar, requisito para a concessão. Sob condição de plantar até que o medicamento seja obtido. Ou plantar até pelo prazo tal imposto pelo médico. Plantação médica até nada. Está deferido, sem fiscalização. Eu não vi decisão nesse sentido. Não, sem fiscalização da Anvisa. O Anvisa. corpus da sessão fez essa ressalva da possibilidade de fiscalização. Senhores ministros, a presidência faz um apelo a Vossas Excelências. Existe um pedido de vista. Não há um voto ainda. Vamos deixar o debate para a sessão em que houver o julgamento. É que o assunto é instigante, o ministro patinando argumenta bem, a gente sem acaba tendo que sentido. falar. Que, de uma certa forma, o ministro Azulay se referiu a mim quando ele fez a observação de que teria sido dito nos comentários que não existia questão nova no voto dele. Eu só vou fazer, como eu acho, ou seja, primeiro que eu vou dizer que o comentário foi meu e não foi exatamente nesses termos. Eu coloquei apenas a seguinte observação. Matéria pacificada tanto no âmbito da 5ª quanto da 6ª turma, e cito diversos precedentes, pedindo vênia ao relator, entendo que a matéria, tão recentemente pacificada no âmbito da 3ª sessão, não pode ser objeto de uma tentativa de alteração sem que circunstância nova relevante autorize, ao meu ver. As questões postas no caso presente já foram consideradas, direta ou indiretamente, nos precedentes acima referidos. Foi essa só a observação que eu fiz, ou seja, eu não quis, de forma alguma, desmerecer o voto do eminente relator. Eu apenas entendo, realmente, que a questão já foi recentemente enfrentada, tanto pela 5ª e pela 6ª turma, e não seria o caso de uma nova rediscussão sobre a mesma. Só isso, e eu me comprometo aqui a encerrar e nada mais falar. Bom, então, vou proclamar. Após o voto do relator, denegando a ordem de habeas corpus, pediu vista o ministro Jesuíno Rissato.
Esta proclamação vale não apenas... Sim, adiantou o voto o ministro João Batista Moreira, acompanhando o relator. Essa proclamação vale... Essa proclamação vale para o HC 802.866 e também para o HC 783.717 do Paraná. Uma proclamação semelhante vale para o RHC 165.266, só que no final desta, embargos de declaração rejeitados, e, nesse caso, fica, após o voto do relator, rejeitando os embargos de declaração, e do voto do ministro João Batista Moreira se acostando ao relator, pediu vista o desembargador, o ministro Jesuíno Rissato.